Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma análise de Belas Católicas. Hoje nós vamos fazer a leitura de uma obra de Michelangelo Merisi, mais conhecido como Caravaggio. Trata-se de uma pintura com o título sugestivo de A Vocação de Mateus, O Chamado de Mateus ou A Conversão de Mateus. O período a obra é barroca e o ano de seu acabamento é de 1600. Mas antes é importante falarmos um pouquinho do seu período histórico. São Luís dos Franceses é uma igreja titular de Roma, ou seja, é a sede da nação francesa em Roma. O período é a Reforma Católica. E nesse período aconteceram alguns eventos que referem direto à pintura. Nesta igreja tem um altar lateral onde está o túmulo de um importante cardeal chamado Matteo Contarelli, que viveu entre 1519 a 1585. Matteo Contarelli havia deixado fundos e instruções específicas para a decoração de uma capela com base em temas do seu santo padroeiro, que é o São Mateus. Mais de uma década depois, aconteceu, no século XVI, que Henrique VIII, o rei da França, até então dito adepto ao calvinismo, passou por tribulações e converteu-se ao catolicismo em 1593. E foi o Papa Clemente quem concedeu a Henrique IV a readmissão ao catolicismo, promovendo então um grande jubileu em comemoração à sua conversão. E na bula de absolvição, o Papa Clemente escreveu o seguinte: enquanto você estava morto para o pecado, o Senhor o ressuscitou em Cristo. Nós consideramos a superabundância da graça divina em sua conversão e refletimos desde a mais densa escuridão dos erros e das heresias, quase um abismo do mal. Por um ato poderoso da mão direita do Senhor, veio para a luz da verdade. Esse é um pedaço escrito na bula de absolvição. Então, aconteceu que, com a conversão do rei Henrique IV, aproveitaram a mesma ocasião festiva para inaugurar a Capela Contarelli, realizando o desejo do cardeal Matteo Contarelli em erigir uma capela sobre o seu túmulo. E isso se deu em 1600. Aqui estamos diante da capela e nós temos 3 obras. A do centro, no meio, é a Inspiração de São Mateus. À esquerda, nós temos a Conversão de São Mateus, que nós vamos ler hoje. E à direita nós temos o Martírio de São Mateus. Então aqui é uma visão panorâmica das 3 telas com os temas do seu santo padroeiro na Capela Contarelli. E o pintor contratado para pintar as cenas foi o Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio,
que estava no início do seu reconhecimento público enquanto artista. É importante ressaltar que as palavras da bula de absolvição do rei, escritas pelo Papa Clemente VIII, estão ilustradas na cena. É importante também deixar claro que foram essas 3 obras que deram início à fama de Caravaggio como um mestre da arte. Até então, era um pintor desconhecido. Então, sabemos que esta obra aqui ela está à esquerda do altar. Temos mais 2, a do centro e da direita, que posteriormente será analisada aqui. Comecemos então. Esta obra está, à esquerda do altar, onde se celebra a Eucaristia. E na pintura está representando o chamado de Mateus, retratado no Evangelho de São Marcos, intitulado Chamado de Levi. Ele se levantou e o seguiu. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas pecadores. Mateus era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, funcionário do Império Romano, por isso era um traidor de seu povo, dos hebreus, Então, portanto, era um pecador. Então, no quadro, nós temos aqui 2 planos. À direita temos Jesus, na frente do qual está o apóstolo Pedro. A genialidade de Caravaggio é expor um ambiente disposto em 2 planos paralelos. No plano superior, ocupado por uma janela, deixando evidente sua ambiguidade, nós não sabemos se a cena acontece no interior ou fora de um ambiente. Esse ambiente ele lembra muito uma taberna, Então você não se sabe se o ambiente está dentro ou fora. Não encontrei nenhuma interpretação em relação se você não sabe que está num beco escuro ou dentro de uma taberna. A minha interpretação, uma vez que o quadro chama-se A Conversão de Mateus, eu gosto da ideia de que, uma vez que na janela tem o próprio símbolo da cruz, gosto de pensar na ideia da igreja, e temos aqueles que estão dentro da igreja, os convertidos, e então, portanto, vê a igreja por dentro, e tem aqueles que veem a igreja por fora da janela, ou seja, não estão convertidos. No plano superior, nós estamos ocupados aí a cristandade, a própria cruz, então não precisa muito de reflexão sobre isso. Também pela janela podemos pensar sobre o mistério da cruz. Já no plano inferior, temos o momento em que Cristo chama Mateus ao apostolado. Está ele aqui, à direita. Aqui está Cristo e está aqui Pedro. E o interessante aqui é que Pedro e Cristo estão com roupas antigas. Estão com roupas antigas, descalços.
E as outras personagens, juntamente com Mateus, estão vestidas com roupas da época, né, contemporâneas à época de Caravaggio, numa espécie aí de taberna, como eu havia dito. A outra escolha do artista é que cada um dos personagens representa um momento possível da conversão. Estamos num período em que o problema da colaboração da liberdade humana com a graça divina é uma questão fundamental. Pois os protestantes eliminam o livre-arbítrio e aqui não. Aqui há toda uma reflexão. Jesus está presente. E podemos notar que ele vem de uma dimensão sacramental. A parte que ele está mais escura, ele vem uma luz que o acompanha. E vê-se que a presença física de Jesus com roupas de uma outra época jaz no contemporâneo. Ele vence o tempo. É a presença física da graça. Quanto às reações das demais pessoas, temos todas as nuances do que acontece quando Deus vai iluminando com a luz sobrenatural da graça, representada por esse feixe de luz, vindo da direita em direção à mesa, iluminando a pessoa ou as pessoas ali presentes. Em relação aos estágios da conversão, primeiro nós temos Mateus. Uma pessoa totalmente desligada do que está em seu entorno, não percebe nada, preocupada apenas contando dinheiro. Temos aqui as moedas, um saquinho de dinheiro e um bloquinho de notas com um tinteiro e uma pena. E ele está contando dinheiro e Cristo está presente, porém não é percebido. Tem alguém que começa a perceber algo e tem aquele que pergunta, né? Tem alguém que começa a perceber algo. É aquele que está aqui com o piscinés. E tem aquele que pergunta, é ele ou eu? Uma outra ambiguidade que o pintor coloca aí. É ele ou eu? Né? Você não sabe se ele está apontando para o Mateus ou para si mesmo. Fica aí a ambiguidade da pintura. No Evangelho, Cristo aponta para Mateus e diz, segue-me. E Mateus vai se levantando. Segundo Isidoro de Sevilla, a etimologia do nome Mateus quer dizer mão de Deus ou discípulo, ou seja, quem segue. Por isso aqui temos a fase da conversão. Aí tem o quarto, que ele percebe a luz, sabe que é com ele. E por último, tem aquele que está no centro, de costas para o espectador, que toma a decisão de seguir Jesus. Percebe-se pela flexão das pernas, o braço apoiado sobre a mesa, o outro tomando impulso no banco e a espada na cintura, pronto para a luta, que também temos aqui Pedro também segurando uma espada. De certa forma, a conversão é um processo de simbólica para traçar o caminho de Cristo,
precisa fazer um esforço, uma luta, preparar para uma luta espiritual. Então, esse último levanta-se em prontidão para seguir. Então, na cena nós temos toda essa relação do movimento da graça. É a liberdade divina com a liberdade humana. E este ato é iluminado pela graça. Certo? Agora, a grande maestria de Caravaggio está aqui. Esta mão aqui, ele está fazendo uma citação aos seus mestres de tradição. Se você prestar bem atenção, esta mão aqui, você já viu em algum lugar. Certo? Essa mão aqui. Então está fazendo uma referência aqui a Michelangelo Buonarroti, um pintor anterior a ele. E a mesma mão de Cristo, que é essa daqui, é a mesma mão de Adão. É a mesma mão de Adão. Também, Michelangelo Buonarroti, o pintor, também é um grande expoente do Renascimento italiano. Essa pintura está na abóbada da Capela Sistina, chamada Criação de Adão. Então Caravaggio coloca aquela mão de Adão, do pintor Michelangelo Buonarroti, que está à esquerda, está aqui à esquerda da tela, aquela a mão que recebe a vida. Já aqui, no próprio Caravaggio, o Michelangelo Merisi, nós temos a mão direita da sua obra, a mão de Jesus, que é a mão que dá a vida. Nós podemos tirar uma interpretação também que está escrito em São Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios 15, de 45 a 49, o seguinte: assim está escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se o espírito. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois, o primeiro homem tirado da terra. É terrestre? O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. E assim, como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também teremos a imagem do homem celeste. Então, Cristo é o verdadeiro Adão. É o homem eterno. Assim como o pecado entrou por um homem, é pelo homem que o pecado será retirado. Então, Cristo, com a sua graça infinita,
e presente, ele nos convoca à vida eterna. Então, é o sangue do Cordeiro que banha nossos pecados. Então, assim como a bula papal diz que na abundância do pecado há superabundância da misericórdia divina, então significa que no processo ontológico espiritual, na conversão, há uma nova criação. Todo o processo de conversão é como se a criação fosse reformulada e aí o homem passa a batalhar espiritualmente para o retorno para a casa do Pai. Belas católicas, a pintura de hoje, a Conversão de Mateus, 1600, Caravaggio, período barroco. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.